Fala moçada, beleza com vocês aí? Tudo em cima? Hoje nós estamos aqui para fazer a revisão dos exercícios para a prova, né? Então aqui é para o estudo. Vamos abrir aqui a revisãozinha de vocês rapidão e vamos pau na máquina, meu povo. Seguinte, exercício número 1 da revisão para a provinha, né? Coloca aqui, concentração fundiária brasileira, está destacado entre aspas aí. Explique a frase destacada. Vamos lá. Gente, quando a gente fala de concentração fundiária, esse fundiário está relacionado à terra, tá? Então a gente pode ler assim, concentração de terras brasileiras. O que significa isso? Significa que nós temos muitas terras nas mãos de poucas pessoas, tá bom? A terra ela está distribuída de forma desigual. Enquanto tem muitas pessoas com um pedacinho muito pequenininho de terra, aí tem outras poucas pessoas com uma quantidade imensa de terras, tá bom? Então isso é a concentração fundiária que nós temos no Brasil. Mas a questão é o seguinte, professor, tá, tem concentração, beleza, mas por que é assim? Né? A grande questão é essa. O motivo, gente, está atrelado desde o fator histórico, né? Nós já falamos em outras aulas anteriormente, da questão sobre as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram grandes porções de terras, né, que foi sediado pela coroa portuguesa, doado aos donatários. Então, um donatário era dono de uma extensão de terra gigantesca aqui no Brasil. E qual era a ideia? Olha o nome. Capitanias hereditárias, ou seja, essas terras só poderiam ser passadas de pais para filhos, não poderiam ser vendidas, né? Então o que vai acontecer? Durante muito tempo, que a capitania hereditária foi criada aqui no Brasil em 1534, isso vai até 1850, quando criam uma nova lei, chamada Lei de Terras. O que dizia a Lei de Terras? Tem várias outras questões, tá? Mas só uma característica da Lei de Terras que falava assim, a partir de agora, as pessoas têm direito à compra à terra. Beleza, mas o pagamento tem que ser feito à vista. Pensa bem, quem eram as pessoas que tinham direito de comprar a terra? Todo mundo, desde que tivesse dinheiro. Mas as pessoas de baixa renda, naquela época ainda, nós estávamos na época da escravidão, escravo não tinha dinheiro para comprar terra nenhuma. Então quem comprava as terras? Somente as pessoas que tinham o famoso cacife, né? Tinham muito dinheiro para poder comprar, ou seja, os senhores de engenho que já eram donos das fazendas. Então eles compraram mais e mais fazendas com essa lei de terras, tá? Porque os escravos e os pobres da época não tinham condições financeiras, né, de comprar as terras, beleza? Ou seja, isso tudo fez e ajudou a aglomerar essa terra aqui no Brasil. E hoje em dia, professor, mas hoje a terra ela pode ser comprada parcelada, pode dividir, pode. Mas o que acontece? A terra no Brasil hoje ela é super valorizada. Ela tem um preço muito grande. Um pedaço de terra hoje não é muito barato, né? Se a ideia da pessoa é poder fazer o plantio, fazer a pecuária, isso demanda bastante dinheiro. Então, ainda assim, tem dificuldade das pessoas de baixa renda de adquirir essa terra, né? Isso tudo gera essa concentração fundiária, ou seja, essa concentração de terras aqui no Brasil, beleza? Número 1 está respondido. Número 2 coloca assim, no Brasil temos concentração fundiária, como sabemos, né? Como já falamos na questão 1. Com isso, explique o motivo crescente da luta sobre a reforma agrária. Meu povo, isso aqui é legal. O que é reforma agrária, professor? Gente, reforma agrária é uma ideia de fazer a divisão de terras, tá? Como assim? O governo tomaria a terra de todos, né? Pegaria a terra, todas as terras passariam a ser do governo, e o governo faz a redistribuição de terras. Qual que é a ideia? Fazer com que todas as pessoas tenham acesso à terra, tá? Porque existe um grupo de políticos, um grupo de estudiosos, tal, que defendem o lado político, que eles falam o seguinte, que a terra é um bem comum, né? E porque o alimento vem da terra, tal, então através da repartição da terra, todos teriam direito à alimentação, né? Para poder repartir essa terra, tá? Acontece o seguinte, porque como é que o governo vai tomar as terras que já é de alguém, né? Aí que é o grande problema. Então, hoje essa luta sobre a reforma agrária, ela gera muita discussão, gera muita guerra, inclusive nos campos, né? Não guerra de país contra o outro, mas brigas de pessoas que querem terra, de pessoas que são donas de terras, porque é óbvio, se você tem uma terra, você não quer perder a terra que você tem,
né? Então, é um negócio um pouco complicado. E nos dias de hoje, como o sistema que prevalece, você tem que pagar para ter, né? Então, não convém retirar a terra de uma pessoa que tem aquela terra ali estabelecida no nome dela, beleza? Mas a reforma agrária em si é essa repartição de terra para todos, no caso, tá bom? E isso vem crescendo justamente porque a ideia desse povo que defende a reforma agrária é justamente tirar essa concentração de terras que existe, principalmente aqui no Brasil. Então a ideia é poder eliminar essa concentração e fazer com que todos tenham direito a esse acesso à terra, beleza? Essa que é a questão. Número 3, coloca aqui. O que é fronteira agrícola e como ocorreu sua expansão? Beleza. Gente, fronteira é o limite, né? Fronteira do Brasil com a Argentina. É o limite do Brasil e começa a Argentina ali. E até a década de 70, a fronteira agrícola aqui no Brasil era ali na região sul, até o estado do Paraná. Mas o que acontece? Teve dois grandes fatores que permitiram, né? Dois fatores que permitiram a expansão da fronteira agrícola. O que é? Primeira coisa, o investimento do governo no negócio do famoso agronegócio, tá? Porque viu que dava lucratividade, né? E junto com as terras baratas que tinham, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, isso ajuda a expandir o agronegócio, tá? E o segundo fator é os solos lá da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, começaram a se tornar inférteis, ou seja, não gerava mais a mesma quantidade que gerava antigamente. Por quê? De tanto usar, de tanto usufruir, de tanto plantar, a terra vai perdendo nutrientes, precisa dar um descanso para a terra. Então esse foi o motivo da fronteira agrícola sair da região sul. Na verdade não saiu, né? Ela continua ainda lá até hoje, em 2020, mas essa fronteira agrícola expandiu para outras regiões, tá? Como por exemplo Centro-Oeste. Hoje o Goiás é muito famoso pela questão da agropecuária, Mato Grosso do Sul também, beleza? Tem esses dois fatores. O incentivo do governo federal, lá na década de 70, as terras baratas também na região Centro-Oeste, né? Pode colocar como 3 fatores. Incentivo do governo, terras baratas no Centro-Oeste, principalmente o Goiás, tá? E as terras inférteis que nós tínhamos lá na região sul. Isso vai promover a expansão da fronteira agrícola, beleza? Número 4 coloca assim: caracteriza o campo brasileiro antes e depois da chegada das máquinas e insumos agrícolas no campo. Gente, quando que chegam as máquinas no campo? A partir da década de 60, 1960, 1965 aproximadamente. Antes disso, como é que era o trabalho? Era um trabalho atrasado, era arcaico, era através de ferramentas manuais, como pá, foice, machado, enxada, era tudo assim, era um trabalho braçal, tá? Um trabalho no campo que era complicado. Como era um trabalho braçal, precisava de muitas pessoas para trabalhar, inclusive era comum ter 50, 60, 100 pessoas, dependendo do tamanho da fazenda, trabalhando naquela fazenda, para poder ter uma alta produtividade. Nos dias de hoje, né, desde 1960 para cá, mudou a história no campo. Por quê? Chegou as máquinas, chegaram as colheitadeiras, ceifadeiras, chegaram os agrotóxicos, os fertilizantes químicos. Isso ajudou o processo do campo a evoluir. Então, hoje, a produção ela é toda mecanizada. Você pega em grandes fazendas, quem faz o trabalho são os tratores e as máquinas, não é mais o homem, não é mais o ser humano. Então, quando a gente fala de número de pessoas trabalhando no campo, esse número reduziu. Antes eram 100 pessoas, hoje é 10. Né? Um rapaz que dirige a máquina, um veterinário que é importante, cuida do gado, um agrônomo, engenheiro agrônomo que cuida da plantação. Tem meteorologista também que faz estudos para ver época melhor de estudos do clima, né, e do tempo, para ver a melhor época para poder plantar, para poder colher. Então hoje esse número reduziu bastante. Por quê? Porque a máquina chegou no campo, tá? Antes precisava de muita gente para fazer o trabalho braçal, hoje não. E a chegada dessas máquinas e dos insumos agrícolas tem um nome muito importante, não pode esquecer disso. O nome disso tudo é Revolução Verde. O que é Revolução Verde? A chegada de máquinas e insumos agrícolas que permitiu maior produtividade no campo, beleza? Apenas isso. Facinho, né? Esse daqui foi a número 4. Número 5, para a gente poder fechar essa parada aqui. Qual a importância da agricultura familiar para a produção agrícola brasileira?
É importante essa parada, meu povo. O que acontece? Quando a gente fala de agricultura familiar, é ela que atende o mercado interno, ou seja, o mercado brasileiro. Quando a gente pega os grandes fazendeiros aqui no Brasil, terras gigantescas e fazendas que tem na Rio Verde e Ataí, esse fazendeiro ele produz para fora. 70% do produto dele é para ir para fora do Brasil. Manda para a Europa, manda para os Estados Unidos, manda para a China, para o Japão. Apenas 30% da produção dele fica aqui. Já a agricultura familiar, ou seja, aquele que tem a propriedade pequena, que produz pouco, o nome já fala, né? Familiar. Familiar porque produz em pouca quantidade. É esse camarada que alimenta o mercado interno, tá? Então, apenas 30% da mercadoria dele vai para fora e 70% fica aqui dentro do mercado brasileiro. Então, o arroz, o feijão, o pão, né, que é feito de trigo, que entra para sua casa, que entra na mesa da sua casa, quem produz aquilo para você, na verdade, é o pequeno produtor que vem da agricultura familiar. O grande fazendeiro, ele produz para fora, tá? O pequeno produz no mercado interno, ou seja, a importância da agricultura familiar para a gente é justamente a produção da demanda do mercado interno aqui no Brasil, certo? Atendendo o mercado brasileiro. Tranquilo, meu povo? Por hoje, então, nós fechamos por aqui, respondemos as 5 questões, né? Caso tenha alguma dúvida, gente, coloca a dúvida no grupo do WhatsApp, eu estarei respondendo vocês, não deixa a dúvida passar, tá bom? Vamos fechando por aqui, fica com Deus todo mundo, qualquer dúvida, taca no WhatsApp aí, e bons estudos para todo mundo. Até mais!